Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse é o seu, o meu, o nosso canal, onde eu ensino como você vai viajar sem gastar muito dinheiro. Se você tá se perguntando, mas quem é essa louca de touca roxa na cabeça? Então, prazer, eu sou a Lizzy. Eu criei esse canal pra ajudar todo mundo a viajar, como eu acabei de dizer. Sem gastar muito dinheiro, mas enfim. Eu tô em quarentena, eu moro aqui na Itália já faz um tempo, e nos vídeos do vlog diário eu explico pra vocês tudo sobre economia, saúde, educação, segurança, enfim, tudo sobre a Itália, como eu já disse. E esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, então eu recomendo que você também dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar no card, em algum lugar aqui da tela. Enfim, o motivo que eu tô com uma touca roxa na cabeça, que todo mundo deve estar se perguntando, é porque Eu não tinha mais nada pra fazer no dia. assim, gente, quando eu fui pra Elas, Grécia, eu descobri que o povo lá é doente no azeite de oliva. Eles fazem sabonete disso, eles fazem shampoo disso, eles fazem creme pra corpo disso, eles fazem condicionador disso, enfim, é tudo azeite de oliva lá. E eu fui pesquisar o que fazia isso e descobri. Enquanto eu tava editando e esperando o azeite fazer efeito, eu descobri que eu não tinha feito a introdução desse vídeo. Por mais que ele fosse uma continuação do anterior e eu tinha que me apresentar, eu tinha que explicar. Então eu resolvi, tiro tudo isso do cabelo ou faço um vídeo mesmo assim? Esse vídeo, como eu já disse, é uma continuação do vídeo anterior e eu vou falar um pouquinho sobre mais medidas preventivas que o pessoal tá conseguindo fazer para diminuir essa curva. Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais vai ver que já conseguiu sair do pico aqui na Itália da curva da quantidade de novos casos diários. A gente já tá descendo de uma maneira bem drástica. E isso é muito bom porque significa que logo a gente vai estar livre. Foram mais de 30 dias de quarentena e a gente não vê a hora do Estado liberar a gente para sair. Enfim, se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos pro vídeo. Mais uma questão para completar esse combo que eles pedem pra gente seguir aqui é a questão da higiene. Lavar muito bem as mãos, lavar muito bem o rosto, fazer lavagem nasal, enfim, eu vou contar um pouquinho mais ou menos como é que é a minha rotina quando eu vou sair de casa. Antes de sair de casa, eu meço a temperatura. Se tá qualquer coisa acima de 36,4, eu fico em casa. Se não, eu saio igual. Quando eu vou sair, o que eu faço? Eu coloco minhas luvas de látex, eu coloco a minha máscara. Eu coloco uma roupa normal, óbvio. Vou sair pelada no meio da rua, não rola. E eu saio de casa. Quando eu volto, eu tento não encostar em absolutamente nada na casa. Eu tiro os sapatos na entrada. Sim, eu não tô usando os sapatos que eu uso na rua dentro de casa para não contaminar. Eu chego em casa, tiro a roupa, boto a roupa para lavar, entro num banho, lavo o rosto, lavo o nariz com soro fisiológico e água morna, lavo muito bem as mãos, lavo muito bem os cabelos, enfim, e lavo a roupa também para não contaminar nada. Outra coisa que eu faço é por causa que esse coronavírus ele pode ficar vivo nas superfícies das coisas que se compra no mercado. Por exemplo, se eu compro um saco de espinafre aqui, ou de alface, eu pego um álcool gel e passo em toda a superfície, lavo bem a superfície para não contaminar nada, porque senão não adianta a gente trazer o vírus para dentro de casa, não vai adiantar em nada. Mais um detalhe que me perguntaram foi sobre a questão dos ônibus. Aqui na Itália, uma das primeiras medidas que fizeram foi realmente a questão do transporte público. Por quê? Porque os médicos, os enfermeiros, os funcionários de hospital, eles realmente precisam se locomover. Não dá pra ficar fechado. Esse é um dos poucos motivos que a pessoa é liberada para sair, caso ela trabalhe na área de saúde. Então, a prefeitura da cidade colocou as passagens de ônibus gratuitas para essas pessoas e restringiu os horários apenas para o horário de entrada e saída do trabalho do hospital e do trabalho dos policiais. Lembrando que as pessoas dentro do ônibus elas precisam manter uma distância de 1 metro entre si, por isso que foi limitado só para as pessoas que estão indo trabalhar lá. A subida no ônibus está sendo também só pela parte dianteira, que aqui a gente tinha a opção de subir em qualquer lugar no ônibus, porque a validação do bilhete se dá em qualquer lugar no ônibus. O bilhete, ele não pode mais ser comprado no ônibus aqui, ele tem que ser usado através de um aplicativo ou se não da carteirinha de transporte da pessoa, que daí é só aproximar, não precisa de muito contato.
não pode de jeito nenhum se sentar próximo do motorista para não expor ele a essa situação, a esse um possível contágio com o vírus. Dentro do ônibus tem também um kitzinho de máscara, luvas, álcool gel, tudo necessário para que esse motorista fique protegido. E todos os dias a esterilização de todos os ônibus por dentro estão sendo feitas com o máximo de cuidado possível. Mais uma coisa que queriam saber é o motivo de tantos italianos estarem morrendo. E isso, felizmente, se dá pra chamar de felizmente, pode ser explicado pelo sistema de controle de letalidade dos hospitais. Cada vez que tem uma morte nova, independente disso aí, desde antes do coronavírus, os médicos precisam colocar o motivo das mortes para o governo ter uma noção de que medidas de segurança eles precisam fazer. Por exemplo, se em uma determinada área muita gente começa a morrer de infecção hospitalar, é porque alguma coisa tá dando errado naquele hospital. Se em outra determinada área todo mundo começa a morrer por causa de gripe, é porque tem alguma coisa acontecendo ali, precisa ser tomada uma medida de emergência. E essa foi uma das perguntas que mais me exigiu pesquisa, porque eu queria passar as informações verdadeiras para você que está me assistindo. Eu fui atrás de jornais, eu fui atrás de artigos acadêmicos, eu fui atrás do site da Proteção Civil, do site do Ministério da Saúde italiana, tudo para trazer a informação mais verdadeira possível para você. Todos os sites sérios que eu vi, eu encontrei a mesma explicação. Inclusive o que eu peguei aqui para colocar para vocês até o dia de hoje, 24 de março, foi do Instituto de Saúde Italiano, que seria o equivalente ao Conselho de Medicina brasileiro. Na pesquisa realizada por eles no dia 16 de março de 2020, o percentual de morte entre 30 e 39 anos era de 0,25%, com uma letalidade, que é a capacidade de uma doença de matar alguém, de 0,3%. Já quando se vai para entre 70 e 79 anos, esse número cresce para 35,57%, com uma taxa de letalidade de 12,5%. Desculpem se eu tô olhando um pouquinho para baixo, é por causa que esses números eu não posso errar na hora de passar para vocês e eu precisei da minha colinha básica. E entre 80 e 89 anos, o percentual de morte chega a 42,71%, com uma taxa de letalidade de 19,7%. Tá, ok, você pode pensar, são apenas números, é uma porcentagem ainda menor do que 50%, mas em 2019 a taxa de idosos na Itália era de 13.783.580 pessoas. Nesse momento as coisas se tornam um pouco mais compreensíveis. A taxa de letalidade, o número de pessoas que estão morrendo. E o que agravou ainda mais a situação para essas pessoas é que aqui na Itália os idosos eles não têm a vida social isolada que eles têm no Brasil. Aqui na Itália os idosos se reúnem com os amigos, eles vão pro parque, eles vão viajar, eles vão passear, eles visitam a casa dos familiares, eles vão para hidroginástica, eles vão correr no parque, eles vão fazer yoga, eles vão para tudo que é lugar. Entendem o que eu tô dizendo? A contaminação se dá muito mais rápida aqui com relação aos idosos, porque os idosos aqui têm uma vida social muito ativa. Tanto que aqui 2 vezes por dia passa um carro de som na cidade avisando, lembrando as pessoas que tem que ficar em casa, que não pode sair, a não ser em caso de extrema emergência, tudo para um bem geral de todo mundo. Chegou ao ponto que o prefeito da cidade foi para a televisão falar em dialeto, que aqui o dialeto ainda é muito comum entre os anciãos, para ver se as pessoas mais idosas conseguiam compreender a gravidade da situação. Enfim, deixa seu like aqui embaixo, desce um pouquinho a tela, deixa seu like, se inscreve no canal se o botão estiver vermelho, ativa o sininho de notificação, me segue em todas as redes sociais que eu vou contar pra vocês tudo. Inclusive eu tenho uma lista de ainda mais perguntas, só que esse vídeo ia acabar ficando muito longo. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês o restante das perguntas e se vocês forem lá na minha página no Facebook ou então nas minhas redes sociais, procurem me mandar mais perguntas, que quanto mais perguntas vocês me mandarem, mais eu vou trazer informação daqui pra vocês. Agora eu deixo vocês com meu beijo e nos vemos numa próxima. Um beijo e eu fui!